Olá pessoal, já ouviram falar em comunismo? Pois bem, nesse vídeo será mostrado de maneira puramente didática, sem nenhum cunho político, o que é comunismo, origem e características do comunismo, a diferença entre comunismo e socialismo e se existe algum país comunista no mundo. Então sejam bem-vindos ao canal, fiquem até o fim e saibam mais. Pessoal, o intuito desse conteúdo é para ajudar vocês, quando ouvirem falar sobre comunismo, discernirem e concordarem ou não com o que está sendo falado, pois, como já foi dito, esse vídeo tem um viés didático e a opinião sobre o assunto fica a cargo e a critério de vocês, ok? Dito isso, vamos ao que interessa. O que é o comunismo? Comunismo é uma teoria social, política e econômica que tem por objetivo estabelecer uma sociedade igualitária, na qual as desigualdades seriam sistematicamente abolidas. Nessa doutrina não existiria classes sociais e a coletividade viveria de maneira comum, comunal, ou seja, trabalhando e compartilhando os resultados de seu esforço igualmente entre todos. A teoria comunista foi idealizada pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, no século XIX. Esses autores fizeram uma análise econômica do sistema capitalista e perceberam que, por ausência de regulação, os trabalhadores viviam em condições indignas de vida e de trabalho, e por isso propuseram esse ideal como solução ao capitalismo. Origem do comunismo. Embora Marx e Engels sejam apontados como os precursores do comunismo, a ideia de uma sociedade igualitária é defendida por filósofos desde a antiguidade. Um desses filósofos é Platão. Em uma de suas obras, intitulada A República, ele formula um modelo de sociedade baseada na extinção da propriedade privada e da família. Segundo ele, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão em particular, e a abolição da família teria um resultado como uma maior devoção do indivíduo ao bem público. Já na Idade Média, a crise do sistema feudal e o enriquecimento da Igreja impulsionaram a formação de movimentos que tentaram abolir as desigualdades. Grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio à propriedade privada e aos bens materiais. Alguns movimentos deste período defendiam a necessidade de uma vida comunitária, onde todos deveriam trabalhar e conviver em igualdade. Nessa corrente destacaram-se o abade Joaquim de Fiore, o franciscano Frei Docino e o protestante Tomás Müntzer. No século XIX, durante a Revolução Industrial, em pleno desenvolvimento do capitalismo, boa parte da população vivia em condições de miséria e exploração. Nesse sentido, intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos alternativos ao sistema capitalista. Uma dessas proposições foi o comunismo, que está no centro da teoria marxista. O marxismo é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Para eles, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, uma a opressora e a outra a oprimida. De acordo com Marx, daí surgiu a necessidade de uma sociedade igualitária, sem um sistema de classes, na qual todos deveriam ser tratados de forma igual, e a coletividade seria o bem maior, o que deu origem ao comunismo. Agora vamos para as características do comunismo. Antes disso, se gostarem do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para contribuir com a produção de novos conteúdos. Características do comunismo. Como já foi dito, a ideia principal do comunismo é uma sociedade igualitária. Nessa perspectiva, as principais características da teoria comunista são a abolição da propriedade privada, fim das classes sociais, extinção do Estado e fim do capitalismo. Abolição da propriedade privada. Na teoria comunista, a propriedade e os meios de produção devem pertencer à coletividade, pois se todos tiverem acesso aos bens produzidos, as desigualdades serão eliminadas e a rivalidade entre as classes e grupos sociais deixará de existir. Fim das classes sociais. O comunismo defende que todas as pessoas deverão ter os mesmos direitos e todos devem trabalhar e compartilhar tudo o que for conseguido com o próprio esforço.
Dessa forma, não haveria classes e grupos sociais, e todos viveriam em harmonia. Extinção do Estado. Diferente do capitalismo e do socialismo, que são a favor de um Estado responsável pelo controle da vida social, o comunismo defende a igualdade absoluta entre os cidadãos e considera que o Estado deve ser abolido. Assim, a opressão social seria extinta e a sociedade conseguiria se autogerir. Fim do capitalismo. A teoria comunista acredita que o capitalismo fomenta as desigualdades e a injustiça social, e trata os trabalhadores como algo comercializável, pois, enquanto o sistema capitalista se desenvolve, a maioria da população vive em situação de extrema pobreza e miséria. Diferença entre socialismo e comunismo. Embora o socialismo e o comunismo sejam frequentemente tratados como sinônimos, existem algumas diferenças entre eles. Na teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Já o comunismo é uma etapa final de um processo evolutivo da sociedade. No sistema socialista, o Estado se mantém no controle da vida social. Contudo, diferente do capitalismo, no socialismo o Estado seria conduzido pelos trabalhadores, e a produção e distribuição de bens controlados pelo governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. Já no comunismo, por ser um estágio posterior ao socialismo, e por já haver igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado seria abolido para eliminar todas as formas de opressão social. Os trabalhadores se tornariam proprietários de seu trabalho e dos bens de produção, e a sociedade encontraria forma de se autorregulamentar e viver harmonicamente. E se quiserem saber a diferença entre comunismo e nazismo, e entre comunismo e anarquismo, cliquem no card no canto superior e assistam outro vídeo do canal para saberem mais. Por fim, temos a pergunta: China, Cuba, Coreia e Venezuela são comunistas? A sociedade idealizada por Marx e Engels nunca chegou a ser implementada em nenhum país. Embora o sistema socialista tenha sido adotado por algumas nações, até então, nenhuma delas conseguiu atingir a etapa final, que é o comunismo, ou seja, uma sociedade igualitária, sem Estado e propriedade privada, comum a todos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tudo de bom e até a próxima.